E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Esse é o canal Alça Libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E, bom, o vídeo de hoje é para continuar a leitura comentada do livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard. Especificadamente eu vou abordar os tópicos 7, 8 e 9 do capítulo 3. Então, como se trata de uma leitura comentada, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, bem-vindo, se inscreva no canal, muito importante. Mas eu já estou um pouco avançado no vídeo, mais ou menos na leitura comentada, mais ou menos na metade do livro. Na verdade já passei da metade, então recomendo que você volte lá no começo para acompanhar certinho. Vou deixar a playlist aqui na descrição, vou facilitar para você localizar. Como é padrão em todo caso que eu deixo leitura comentada. Também verifica na descrição, além do link da playlist, você encontra os links para download e compra do livro. Você pode comprar esse livro através do site da Amazon ou baixar digitalmente gratuitamente através do site do Instituto Rothbard Brasil. Sempre deixo os dois links, então que você preferir, preferir comprar, compra pela Amazon. Se preferir fazer o download, pode fazer pelo site do Instituto Rothbard. Vai ser a mesma versão que eu tenho aqui, só que digitalizada ou física, né? Se você comprar na Amazon, vai ser literalmente o mesmo livro que eu tenho em mãos. Então, outra coisa importante também na descrição, todos os links das redes sociais do canal, recomendo fortemente seguir lá, porque o YouTube não é muito bom, infelizmente, em notificar os vídeos, mesmo a pessoa inscrita, notificada, tudo mais, com o sininho ativado. O YouTube não costuma notificar a maior parte dos meus inscritos, então segue nas redes sociais para ter garantia de você saber quando sai leitura comentada, programação dos vídeos, enfim. No Telegram eu deixo bastante a par das coisas que estão acontecendo, no Instagram também eu estou fazendo alguns vídeos mais curtos ali, extras pro Instagram, então segue lá também. E outra coisa importante também, você pode ajudar financeiramente o canal através de doações, os links estão na descrição, através de Bitcoin, Bitcoin Lightning, Nano ou via Pix. O meu Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor que você puder colaborar financeiramente com o canal de qualquer via será muito bem-vindo e agradeço a todos que puderem colaborar. Se você não puder, seu comentário e sua curtida e sua inscrição já ajuda bastante também no canal. Mas enfim, vamos entrar aqui no tópico 7 do capítulo 3, né, que é a interferência do governo na moeda. Então o Rothbard já discutiu diversos assuntos sobre cunhagem, governo entrando com impressão de moeda, e agora o capítulo 7 é permitindo aos bancos se recusarem a restituir em espécie. Então ele vai discutir os problemas dessa questão. Mas vamos lá, palavras do Rothbard agora. A economia moderna, a qual utiliza de maneira extremamente ampla bancos e substitutos monetários, oferece uma oportunidade irresistível para o governo afirmar seu controle sobre a oferta monetária e permitir que haja uma inflação de acordo com seus próprios critérios. Vimos na seção 12 que existem três grandes limites ao poder de qualquer banco inflacionar sobre um sistema bancário de livre concorrência. 1. A amplitude da clientela de cada banco. 2. A amplitude da clientela de todo o sistema bancário, isto é, a amplitude em que as pessoas utilizam substitutos monetários. E 3. A confiança dos clientes em seus respectivos bancos. Quanto menor a clientela de cada banco e do sistema bancário como um todo, ou quanto mais abalada estiver a confiança das pessoas em relação aos bancos, mais rigorosos serão os limites sobre a inflação na economia. Entretanto, privilégios concedidos pelo governo aos bancos, bem como o controle do sistema bancário pelo governo, atuaram para suspender esses limites. Todos esses limites estão baseados em uma obrigação fundamental: a obrigação dos bancos de restituir seus passivos, o ouro que lhes foi confiado, sempre que demandados. Porém, como vimos, nenhum banco que opera com reserva fracionada é capaz de restituir todo o seu passivo. E vimos também que essa é a aposta que todos os bancos fazem. Em qualquer sistema baseado na propriedade privada, é essencial que as obrigações contratuais sejam cumpridas. Sendo assim, a maneira mais franca de o governo estimular a inflação é concedendo aos bancos o privilégio especial de poderem se recusar a cumprir com suas obrigações e, ao mesmo tempo, garantir que eles possam continuar normalmente suas operações. Bom, alguns comentários aqui sobre essa parte. O que acontece basicamente? Quando você tem um padrão ouro, ou seja, toda moeda, todo papel moeda, aquele dinheiro que você tem, sabe? Ele está lastreado em alguma unidade monetária física, ou seja, algum ouro físico, prata físico, cobre físico, alguma coisa que possa ser restituída, algum padrão metálico, bronze, pode ser qualquer coisa. Algum metal raro, vamos colocar assim. O que acaba acontecendo? Basicamente você pode restituir esse valor, chegar no banco e falar, olha só, banco, eu tenho X de papel moeda, eis aqui a prova disso, me devolva X equivalente em ouro, em espécie. Só que os bancos, eles têm esse privilégio estatal de não poder fazer isso. Como que eles fazem isso? Se muita gente começa a sacar dinheiro do banco, o banco liga lá chorando pro Banco Central e fala, Banco Central, por favor, me ajuda. Aí ele dá um feriado bancário, alguma coisa do tipo, impede que isso aconteça. Não é sempre, tá, que isso acontece, às vezes não tem como.
Aconteceu recentemente o caso da quebra do First Republic Bank, que foi comprado pelo JP Morgan, justamente por causa disso. A galera simplesmente começou a fazer uma bank run e quebrou o banco. Não necessariamente assim, uma corrida física ao banco, né? De você ir lá no banco e falar, banco, me deu dinheiro, banco, me deu dinheiro. Mas simplesmente de você fazer uma transferência digital na sua conta, falando, olha só, banco, me dê o meu dinheiro da conta do banco First Republic Bank, por exemplo, para, sei lá, Banco Itaú, o primeiro banco que eu pensei aqui na cabeça. Aí você transfere do First Republic Bank pro Itaú, ou pro Bradesco, ou pro Santander, ou pro Nubank, enfim, para qualquer outro banco que você quiser. E aí muita gente fez isso e esse banco quebrou. Então, para que isso não aconteça, os bancos gozam de algum privilégio estatal. E depois ainda tem gente que fala que tem livre mercado no setor bancário. Não, não tem. Faz muito tempo que não tem. Mas enfim, vamos lá. Ao passo que todos os demais agentes econômicos têm que pagar suas dívidas, caso contrário irão à falência, aos bancos não é apenas permitido recusar a restituição dos recibos que eles próprios emitiram, como eles ainda podem continuar obrigando seus devedores a pagarem seus empréstimos na data aprazada. O nome comum para essa prática de recusa é a suspensão da restituição em espécie. Um nome mais acurado seria licença para roubar, pois de que mais podemos chamar uma permissão governamental para continuar operando sem cumprir os contratos. O Rothbard, como sempre, sucinto e não fazendo floreios nos seus argumentos. É de fato uma permissão para roubo mesmo. É o banco olhar para você e falar: eu sou um ladrão, o Estado, que é o ladrão mor, me deu autorização para ser um ladrão, você não gostou? Me processa no Tribunal do Estado, que é meu aliado. Então, né. Corporações capturando o Estado capturando corporações. Nada de novo sobre o corporativismo. E ainda tem gente que chama isso de capitalismo, marxistas burros. Mas enfim, vamos lá. Nos Estados Unidos, a suspensão em massa da restituição em espécie durante épocas problemáticas para os bancos se tornou quase que uma, só virar na página aqui, tradição. Isso começou na Guerra de 1812. A maioria dos bancos do país estava localizada na Nova Inglaterra, uma região contrária aos Estados Unidos entrarem em guerra. Estes bancos se recusaram a emprestar dinheiro para financiar o esforço de guerra, o que obrigou o governo a tomar empréstimos juntos a bancos recém-criados em outros estados. Esses bancos recém-criados simplesmente emitiram dinheiro de papel para poder conceder os empréstimos. A inflação foi tão grande que os pedidos de restituição inundaram os novos bancos, especialmente pedidos vindos dos bancos da Nova Inglaterra, mais conservadores e que não inflacionavam, região onde o governo havia gasto grande parte desse dinheiro adquirindo bens para a guerra. Como resultado, houve uma maciça suspensão em 1814, que durou mais de 2 anos, muito além do fim da guerra. Durante esse período, vários novos bancos surgiram, emitindo cédulas sem a concomitante necessidade de restituir em ouro ou prata. Ou seja, basicamente houve uma massiva expansão da base monetária nessa época, sem lastro em novo metal sendo minerado, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Essa suspensão criou um precedente para sucessivas crises econômicas. 1819, 1837, 1857 e várias outras até o início do século XX. Como consequência dessa tradição, os bancos perceberam que não mais precisavam temer a bancarrota após uma inflação. Percepção essa que claro, estimulou mais inflação e operações bancárias temerárias e especulativas. Aqueles autores que ressaltam os Estados Unidos do século XIX como sendo um péssimo exemplo de sistema bancário livre, free banking, são incapazes de perceber a importância desse explícito privilégio estatal que que protegia os bancos e os eximia da obrigação de restituir sua espécie em recibos bancários. Então tem muito mito sobre essa época do século XIX dos Estados Unidos serem um grande bastião da liberdade, nessa linha, assim. Não era bem isso não, tá? Não é, assim, tinha uma grande liberdade, tá? Muito mais do que tem hoje no socialistão que virou os Estados Unidos hoje em dia, mas ainda assim não era perfeito, né? Não era aquela Liberland maluca, assim, que você pode fazer o que você quiser. Mas vamos lá. Os governos e os bancos conseguiram persuadir o público a respeito da justiça de tais atos. Com efeito, qualquer um que tentasse retirar seu dinheiro do banco durante uma crise era considerado antipatriota e um espoliador de seus semelhantes, ao passo que os bancos eram frequentemente elogiados por patrioticamente socorrerem a economia em tempos difíceis. Muitas pessoas, no entanto, estavam desgostosas com todo aquele procedimento e foi desse sentimento que surgiu o famoso movimento jacksoniano em prol de uma moeda forte, o qual floresceu antes da Guerra Civil. Nota 29. Ver Horace White, Money and Banking, quarta edição, Boston, página 322 a 327.
Não obstante seu uso nos Estados Unidos, esses privilégios periódicos concedidos aos bancos não se transformaram em uma política generalizada no mundo moderno. Era um instrumento muito rudimentar a ser utilizado muito esporadicamente. Não poderia ser permanente, já que poucas pessoas se tornariam clientes de bancos que nunca cumpririam com suas obrigações. E além disso, tal instrumento não oferecia nenhum meio de controle governamental sobre o sistema bancário. O que os governos querem, afinal, não é simplesmente inflação, mas sim uma inflação totalmente controlada e dirigida por eles próprios. Não pode haver nenhum risco de os bancos comandarem, sozinhos, o espetáculo. Sendo assim, um método mais sutil, mais suave, mais polido e mais permanente foi planejado, implantado e vendido ao público como sendo uma conquista da própria civilização. Um banco central. Então, aqui você vê que como que era o sistema de inflação antes, né? Era uma coisa muito mais arraigada a alguns bancos, e essa política inflacionária ela não tem como se sustentar em um nível mercado. Primeiro, porque hoje como funciona o sistema bancário moderno, se algum banco começa a ver que aquele banco está emitindo muita moeda e vê que não tem muito... Cara, você está emitindo moeda demais para a quantidade de cliente que você tem. O banco dá um check nele, basicamente. Fala, ó, eu tenho, sei lá, US$ 1 milhão depositado aí, R$ 1 milhão ou 1 milhão de qualquer moeda. Passa pra cá, manda pra cá. Quero pegar, restituir aí meu dinheiro. E aí o que acontece? Basicamente, bancos vão pegando esse dinheiro desses bancos alavancados, né, que é o nome bonitinho para falidos, e aí expõem que eles estão realmente falidos, e aí o banco, enfim, quebra. Que, né, não tem como ele manter esse modelo. Como que ele não quebra? Com a atuação de um banco central. É isso que o Rothbard vai discutir aqui no tópico 8. Vamos a ele. O Banco Central removendo as restrições sobre a inflação. Esse é o nome do tópico. Um banco central é hoje uma instituição vista como sendo da mesma classe do sistema de saneamento básico e das boas rodovias. Qualquer economia que não possua é considerada qualquer economia que não possua é considerada retrógrada, primitiva e irremediavelmente fora da realidade. A criação de um banco central nos Estados Unidos, o Federal Reserve System, o Fed como é chamado, em 1913 foi saudada como algo que finalmente colocava o país na classe de nações avançadas. O Rothbard coloca entre aspas avançadas aqui, tá? Os bancos centrais surgiram como instituições privadas. Mais tarde, como ocorreu nos Estados Unidos, eles passaram a ser uma propriedade conjunta dos bancos privados. Mas eles sempre foram governados por funcionários indicados pelo governo e sempre atuaram explicitamente como um braço do governo. Quando eles são instituições privadas, como ocorreu com o Banco da Inglaterra original com o Second Bank of the United States, nota 30, segundo o Banco dos Estados Unidos, criado em 1816 e abolido em 1836, foi um precursor do Federal Reserve. Uma nota da tradução aqui. A busca por lucros operacionais se junta ao desejo inflacionário normal do governo. Um banco central é alçado à sua posição de comando porque o governo lhe concede um monopólio da emissão de cédulas monetárias. Isso é muito importante de entender, tá? Se você quebra o monopólio de emissão de cédulas do Banco Central, junto com a lei de curso forçado, o Banco Central passa a ter poder econômico nenhum, porque ele pode forçar uma moeda que ninguém quer, que não tem demanda, e aí ele morre com aquela moeda na mão, porque, de novo, lei de Gresham, o bom dinheiro expulsa o mau dinheiro. Mas vamos lá. Este é o segredo quase nunca mencionado explicitamente, o que lhe garante todo o seu poder. Atualmente, os bancos privados são proibidos de emitir cédula, pois tal privilégio é reservado ao Banco Central. Os bancos privados podem apenas receber depósitos e criar depósitos nominais via empréstimos. Caso seus clientes desejem sacar seus depósitos, convertendo-os em cédulas, os bancos têm de ir ao Banco Central para obter essas cédulas. Daí a elevada e pomposa posição do Banco Central como sendo o banco dos banqueiros. Ele é o banco dos banqueiros porque os banqueiros são obrigados a negociar com ele. Como resultado, os depósitos bancários passaram a não ser apenas em ouro, mas também cédulas criadas pelo Banco Central. E essas novas cédulas não eram apenas meras notas de papel, elas eram um passivo do Banco Central, uma instituição envolta em toda aquela majestosa aura de quem é a extensão do próprio governo. O governo, afinal, nomeia os funcionários do Banco Central e coordena a política do banco de acordo com outras políticas estatais. Ele coleta via impostos as cédulas criadas pelo Banco Central e as declara como sendo de curso forçado. Então é importante entender essa parte aqui, né? O Banco Central, ele não necessariamente tem lastro, tá, em todo o dinheiro que ele tem ali, dinheiro, eu falo no sentido papel moeda, por quanto que ele tem. Então, como você não consegue fazer uma bank run no Banco Central, em tese,
tá? Em tese, isso é em tese, ele não quebra. Se um banco central quebra na prática é porque a economia do país quebrou. Como que ele quebra? Ele pode quebrar se ele não conseguir manter a sua estabilidade da moeda, defender a sua moeda contra um ataque especulativo de fora. Isso é quando um banco central tem uma certa reserva de moeda mais forte, por exemplo, o Banco Central brasileiro tem uma reserva em dólar. Se começar um ataque especulativo em cima do real, ele defende com dólar, basicamente. Então, é uma forma de o Banco Central quebrar. Mas na prática, assim, como banco, olhar assim, o Banco Central foi à falência. Isso não acontece. O que acontece é o governo foi à falência, basicamente. Mas vamos lá. Como consequência dessas medidas, todos os bancos do país se tornaram clientes do Banco Central. Nota 31 aqui. Nos Estados Unidos, os bancos foram forçados por lei a submeter ao Federal Reserve e a manter contas, reservas junto ao Fed. Os bancos estaduais que não são membros do arranjo comandado diretamente pelo Fed têm de manter reservas em bancos que são membros. Então, na prática, sim, você tem um bancão nacional, ele tem conta no Fed. Você tem um bancão estadual, ele não tem conta no Fed, mas ele tem conta no Banco Nacional que tem conta no Fed. Então, na prática, ele tem conta no Fed. É uma terceirização. O ouro depositado nos bancos foi entregue ao Banco Central e, em troca, o público recebeu as cédulas criadas pelo Banco Central e a descontinuação do uso de moedas de ouro. As moedas de ouro foram escarnecidas pela opinião oficial como sendo incômodas, fora de moda e ineficientes. Um fetiche antigo, útil talvez para serem colocadas nas meias das crianças do Natal e somente para isso. Peraí que eu me perdi aqui. Me achei, perdão. É muito mais seguro, mais conveniente e mais eficiente ter o ouro guardado nos poderosos cofres do Banco Central, dizia a propaganda oficial. Inundados por essa propaganda e influenciados pela conveniência das cédulas do Banco Central e pelo endosso governamental a elas, o público foi cada vez mais deixando de usar as moedas de ouro no dia a dia. Inexoravelmente, o ouro fluiu para os cofres do Banco Central. E estando parado ali, mais centralizadamente, ele permitia um grau muito maior de inflação nos substitutos monetários. Ou seja, na prática o governo comandou uma operação, uma grande psyops, né, de manipulação das pessoas para poder confiscar o ouro delas, sem que elas nem vissem isso como um confisco. Nos Estados Unidos, a lei que criou o Federal Reserve obriga os bancos a manterem uma quantidade mínima de reservas em relação aos depósitos à vista. E desde 1917, essas reservas podem ser formadas apenas por depósitos no Federal Reserve. O ouro não mais podia ser contabilizado como parte das reservas legais de um banco. Ele teria de ser depositado no Federal Reserve. Na prática, os Estados Unidos estatizou o ouro. Além de ter acabado com o hábito de utilizar o ouro, esse processo retirou o ouro do alcance das pessoas e o depositou sob os cuidados nem sempre tão diligentes do Estado, onde ele poderia ser confiscado de maneira quase indolor. Os comerciantes internacionais ainda utilizavam barras de ouro nas transações de grande escala, mas eles eram uma fatia insignificante do eleitorado. Um dos motivos utilizados para convencer o público a abandonar o ouro e migrar para as cédulas foi a grande confiança que todos tinham no Banco Central. Certamente, o Banco Central, em posse de quase todo o ouro do país e endossado pelo poder e prestígio do governo, não poderia cometer erros e ir à falência. E de fato, é verdade que nenhum banco central na história do mundo jamais faliu. Mas por que não? Por causa de uma regra subentendida, mas muito clara, diz que não se pode deixar que um banco central quebre. Se os governos já permitiam que os bancos privados pendessem a restituição, como mais prontamente eles permitiriam que o Banco Central, seu próprio órgão, fizesse o mesmo quando estivesse com problemas? O precedente já havia sido estabelecido na história dos bancos centrais quando a Inglaterra permitiu, ao final do século XVIII, que o Banco da Inglaterra suspendesse suas restituições em ouro e as mantivesse suspensas por mais de 20 anos. Então, na prática, assim, se mesmo que haja um ataque especulativo, por exemplo, muitos bancos comecem a sacar suas reservas do Banco Central, ainda assim o Banco Central, como ele escreve as regras do próprio jogo, ele pode falar, ó, eu não vou mais devolver o dinheiro de ninguém e não gostou, bom, você pode me processar no meu tribunal, com o meu juiz, nas minhas regras. Aí eu vou ver se eu discordo de mim, tá bom? Basicamente é isso. Mas vamos lá. O Banco Central, portanto, adquiriu a confiança quase que ilimitada do público. Naquela época, o público não havia entendido que o Banco Central havia ganhado a permissão para imprimir dinheiro à vontade e permanecer imune a qualquer responsabilidade caso suas credenciais fossem questionadas. Elas viam o Banco Central como simplesmente um grande banco nacional que realizava um serviço público que era protegido da falência por ser um braço virtual do governo. Com o tempo, o Banco Central foi transferindo aos bancos essa mesma confiança que ele usufruía junto ao público. Mas essa era uma tarefa muito difícil. Para facilitar,
o Banco Central deixou claro que sempre atuaria como emprestador de última instância para os bancos. Isto é, que o Banco Central estaria sempre pronto para emprestar dinheiro para qualquer banco que enfrentasse problemas, especialmente quando vários bancos estivessem com problemas de liquidez e fossem instados a quitar seus passivos. Os governos também continuaram amparando os bancos ao desencorajar as corridas bancárias, ou seja, nos casos que vários clientes suspeitam que há algo errado com a saúde do banco, correm para sacar sua propriedade. Na época, de novo, como eu falei anteriormente, isso aqui era mais comum, né? Uma corrida física ao banco. Galera, eu tô aqui no meu bairro, meu banco tá lá no centro da cidade. Eu vou sair do meu bairro, fisicamente, eu mesmo, vou pegar um ônibus, um carro, uma moto, enfim, algum veículo e vou até o banco. Isso não acontece mais. Eu consigo fazer isso aqui do meu celular, falando, ó, manda o dinheiro pra outra conta aí. Sei lá, eu tenho uma conta no Itaú, eu peço pra mandar tudo pro Nubank, pro Santander, pro Bradesco, enfim, qualquer outro banco. Hoje não é mais necessário assim, mas antigamente era de fato uma corrida física ao banco, por limitações tecnológicas. Sempre haverá aqueles períodos que o governo permitirá que os bancos suspendam a restituição, como ocorreu nos Estados Unidos com os feriados bancários compulsórios de 1933. Adicionalmente, foram também aprovadas leis que proíbam qualquer tipo de incitação pública a corridas bancárias. Na Depressão Americana de 1929, o governo fez campanha contra as pessoas egoístas e antipatriotas que estavam entesourando ouro. Os Estados Unidos finalmente resolveram o incômodo problema das falências bancárias quando o governo adotou o Seguro Federal de Depósitos, Federal Deposit Insurance, em 1933. A Federal Deposit Insurance Corporation possui apenas uma proporção ínfima de dinheiro lastreado, todos os depósitos bancários que ela garante. No entanto, o público tem a impressão, a qual pode muito bem ser verdadeira, de que o governo federal sempre estará de prontidão para imprimir uma quantidade de dinheiro suficiente para restituir todos os depósitos segurados. Como resultado, o governo conseguiu transferir para todo o sistema bancário, bem como para o Banco Central, toda a grande confiança que ele usufruía junto ao público. E você nota aqui que esses mecanismos da Federal Deposit Insurance Corporation funcionam até hoje, né? Porque quando teve a quebra bancária do First Republic Bank, na prática, esse fundo entrou para resgatar uma parte do saldo e depois o JP Morgan comprou. Ou seja, na prática, os pagadores de impostos dos Estados Unidos, eles foram roubados para poder sustentar um pouco de banco irresponsável que quebrou. Então, isso acontece. E essa aura de confiança, vocês notam a certa malícia que tem aqui? Que foi incutida nas pessoas? Não, confie no seu governo, nos entregue seu ouro. E as pessoas foram entregando sua propriedade privada e perdendo a sua liberdade de maneira gradual ao ponto em que hoje, sinceramente, o único jeito de você ser economicamente livre é você tendo propriedade de algum ativo inconfiscável do governo, tipo Bitcoin ou alguma outra criptomoeda que seja muito segura, similar ao Bitcoin. Então, é muito triste ver esse processo acontecendo. O Rothbard escreve ele bem. E, de novo, eu sei que eu tô sendo repetitivo nessa série, mas eu acho profundamente lamentável a morte do Rothbard ter sido antes da era do Bitcoin. Eu gostaria muito de ver o que o Rothbard teria a dizer sobre o Bitcoin, o que ele falaria sobre a moeda. Não só sobre o Bitcoin em si, mas sobre a ideia de uma criptomoeda lastreada em computação, em matemática, um ativo digital inerentemente escasso. É muito triste a partida dele ter sido em 1995 e não, sei lá, tipo, em 2012, 2013, assim, pra ele ter mais ou menos uma noção do que é, ele poder ter, tipo, assim, uns 5, 6, 7 anos pra poder escrever sobre Bitcoin, entender aquilo e falar, cara, isso aqui pode ser uma coisa interessante, escrever, sei lá, de repente um tratado do Rothbard sobre Bitcoin, sabe? Nem que não fosse completado em vida, mas pelo menos ter alguma noção do que o Rothbard pensaria sobre isso. É muito... Talvez seja uma das grandes frustrações assim que eu tenho como um fã de escola austríaca não ter visto o Rothbard ver o Bitcoin. O Mises seria praticamente impossível, né? Ele morreu com 92 anos. Em 1973, ele teria que ter vivido mais de 120 anos, não teria como. Mas o Rothbard era uma coisa mais palatável, sabe? Ele tinha 69 anos quando ele morreu. Pô, ele viveu mais 15 anos ali, mais ou menos, de 95 a 2010. Ele morreria com 84 anos, 84, 85. Entendeu? Então, foi uma coisa muito triste, sabe? A partida dele ter sido tão... Assim, pros padrões de hoje, né? Tão jovem, né? 69 anos, a pessoa não é... Ela é uma idosa, mas não é aquela coisa de, meu Deus do céu, o cara tá completamente acabado. É complicado. Mas, enfim, feito esse disclaimer aí, vamos seguir. Vimos que, ao criar um banco central, os governos ampliaram enormemente, se não aboliram por completo, 2 dos 3 principais limites à inflação creditícia criada pelos bancos. Mas e o terceiro limite?
o problema da limitação da clientela de cada banco. A remoção deste limite é uma das principais razões para a existência de um banco central. Em um sistema bancário livre, a inflação gerada por um determinado banco rapidamente levaria os outros bancos a exigirem a restituição desse dinheiro fictício em espécie, uma vez que a clientela deste banco é extremamente limitada. É o que eu estava comentando anteriormente. Se o banco começa a fazer muita merda, começa a imprimir muita moeda, a galera olha e fala: Ô, você tá metendo louco aí, né, rapaz? Tá imprimindo demais. Aqui, manda pro pai, manda meu dinheiro. Aí o banco ali já comunica pro outro, o outro fala: Ih, mano, esse cara tá imprimindo demais, o outro banco ali já pegou, manda aqui. Também quero. Vem um terceiro banco lá. Essa festa aí tá ficando estranha, né, mano? Melhor pegar meu dinheiro logo antes que eu fique sem nada. Dá aqui também. Manda pro pai aqui o dinheiro. Quantos bancos mais sacam esse banco aguenta? Então, tem essa questão. Mas vamos ver como que o Banco Central ajudou a ferrar com isso também. Porém, o Banco Central, ao injetar reservas em todos os bancos ao mesmo tempo, consegue garantir que todos possam expandir conjuntamente, a uma taxa uniforme. Se todos os bancos estão expandindo conjuntamente, então não há problema de restituição de banco para banco. Aquele dinheiro que o banco A criou e foi parar na conta corrente de um cliente do banco B é contrabalanceado pelo dinheiro que os bancos B, C e D criaram e foram parar na conta do banco A. Ou seja, é basicamente um cartel de bandidos usando dos seus poderes de ser um cartel de bandidos para expandir a oferta monetária. Isso é o que são os bancos modernos hoje, basicamente quadrilhas. Assim, cada banco percebe que sua clientela é na realidade todo o país. Em suma, os limites da expansão bancária são incomensuravelmente ampliados da clientela de cada banco para a clientela de todo o sistema bancário. Obviamente, isso significa que nenhum banco poderá expandir além daquilo que o Banco Central desejar. Então tem um certo limite ali, o teto que o Fed pede. Tem, mas qualquer número abaixo do teto do Fed, para o alto e além. Ao infinito e além, né, como diria o Buzz Lightyear. Desta forma, o governo finalmente alcançou o poder de controlar e conduzir a inflação do sistema bancário. Além de remover os limites naturais sobre a inflação, o ato de instituir um banco central possui um impacto inflacionário direto. Antes do surgimento do Banco Central, os bancos mantinham suas reservas em ouro. Após o surgimento, o ouro flui para o Banco Central em troca de depósitos em dinheiro feito pelo Banco Central nestes bancos, os quais formam as reservas dos bancos comerciais. Porém, o próprio Banco Central mantém somente uma fração da reserva de todo o ouro em relação a todo o seu passivo. Por isso, a instituição de um banco central multiplica imensamente o potencial inflacionário do país. Nota 32 aqui. A criação do Federal Reserve aumentou em 3 vezes o poder inflacionário do sistema bancário dos Estados Unidos. Adicionalmente, o Federal Reserve também reduziu o valor exigido de reservas, chamados de compulsório, de todos os bancos de aproximadamente 21% do depósito à vista em 1913 para 10% em 1917. 4 anos reduziu para menos da metade, duplicando o potencial inflacionário. Essas duas medidas combinadas geraram um potencial inflacionário 6 vezes maior. Worcester Phillips, T.F. McNamara e R.W. Nelson, Banking and Business Circle, 1937, página 23 e seguintes. Isso aqui, tá? O que acontece em 1913 e 1917 vai descambar na crise de 1921. E sim, existiu uma crise bancária em 1921. Ela foi extremamente grave, ela durou até metade do... Começou ali no começo de 1921, perdão, e foi até o final de 1922. Ela foi mais grave em termos de crise, como crise, do que a crise de 29, mas ela foi resolvida rápido por basicamente não ter tido tanta interferência governamental. Mas ela começou por causa de interferência governamental, que são essas aqui que são colocadas. E é curioso porque ninguém lembra dessa crise, porque basicamente não teve interferência. Embora o presidente, se eu não me engano, acho que era da Secretaria de Comércio, não vou lembrar a informação exata agora, mas assim, era tipo um órgão que tinha poder de interferência ali, era o Woodrow Wilson, e ele já queria interferir já ali, entendeu? Então você vê que a crise de 29 não foi coincidência, ou era o Roosevelt. Putz, eu não lembro agora. Enfim, era um dos dois. Ou era o Roosevelt ou era o Wilson. O Woodrow Wilson e o Roosevelt foram os caras que conduziram os Estados Unidos durante a maior crise até agora da humanidade, né? Que foi a Grande Depressão de 29. Era um dos dois. Eu vou dar uma pesquisada direitinho nessa informação e eu deixo no comentário fixado aqui pra vocês. Mas eu acredito que era o Woodrow Wilson. Tenho bastante certeza disso. Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui. Tópico 9. O Banco Central dirigindo a inflação. Exatamente como o Banco Central realiza sua tarefa de regular
Os bancos, controlando as reservas bancárias, o dinheiro que os bancos possuem depositado junto ao Banco Central. Os bancos tendem a manter em caixa uma determinada proporção de reservas em relação ao total de depósitos bancários. O controle governamental sobre o setor tornou mais fácil a imposição de um percentual mínimo a ser mantido pelos bancos, chamado popularmente de compulsório. O Banco Central, desta forma, pode estimular a inflação injetando reservas no sistema bancário. Pode também reduzir a taxa do compulsório, permitindo assim uma maior expansão creditícia dos bancos. Se os bancos são requeridos a manter um compulsório de 10%, o que significa que para cada 100 mil dólares em depósitos bancários há apenas 10 mil dólares em reservas bancárias, perdão, significa que para cada 100 mil dólares há um equivalente a apenas 10 mil dólares, não é 100 milhões, é 100 mil para 10 mil. Todo o resto do dinheiro é puramente eletrônico, sem nenhum lastro. Então qualquer valor em reservas que exceda esses 10% permitirá uma nova rodada de inflação monetária. Se houver, por exemplo, uma quantia excedente de 1 milhão nas reservas bancárias, tal valor permitirá a criação de empréstimos, inflação monetária, no valor de 10 mil dólares. Dado que os bancos lucram com a expansão de crédito e dado que o governo os tornou quase imunes a falências, eles sempre estarão se esforçando para criar crédito até o limite permitido. Então, isso gera uma pressão inflacionária. Eles vão criar crédito, eles vão dar crédito que eles não deveriam ter dado porque eles não têm lastro em moeda para isso, não tem segurança, mas mesmo assim faz porque, né, papai Estado garante. O Banco Central aumenta a quantidade de reservas bancárias comprando ativos no mercado. O que acontece, por exemplo, se o Banco Central comprar um ativo, qualquer ativo do Sr. Ricardo no valor de 1.000 dólares? O Banco Central enviará um cheque de 1.000 dólares para o Sr. Ricardo em troca do ativo. Mas como o Banco Central não trabalha com conta corrente de indivíduos, o Sr. Ricardo pegará esse cheque e o depositará em seu banco. O banco de Ricardo, por conseguinte, irá acreditar em sua conta um depósito de R$ 1.000 e em seguida apresentará o cheque ao Banco Central para receber a restituição deste. Ou seja, o Banco Central terá de acreditar 1.000 dólares nas reservas desse banco. De onde virão esses 1.000 dólares? De lugar nenhum. O Banco Central simplesmente cria esse dinheiro do nada. Isso aqui é basicamente o Rothbard explicando as políticas keynesianas atuais, tá? Os quantitative easing, afrouxamento quantitativo, é isso aqui, é tipo assim. Eu, Banco Central, compro de você qualquer porcaria que você tem aí. Quer vender isso aí? Quer me vender esse pente aqui pra pentear o cabelo? Eu compro de você, pago 10 mil dólares nesse pente. Você vai lá com o seu cheque ou seu comprovante de depósito, chega no seu banco e fala: aqui ó, o Banco Central me pagou 10 mil dólares num pente que eu paguei 50 centavos de dólar agora há pouco. Me dê. E você sai com 10 mil dólares. E o Banco Central fica com esse ativo lá de 50 centavos de dólar precificado em 10 mil. Então isso é basicamente a política keynesiana atual. O Rothbard explica muito bem isso aqui. Para vocês entenderem como que o governo imprime dinheiro do lugar nenhum. Vamos à nota 33 aqui. No mundo atual, tudo é feito pela simples criação de dígitos eletrônicos em um computador. É nota da tradução aqui, mas é perfeitamente isso. É só simplesmente digitar o número lá e pronto, você criou dinheiro. Eu sei, isso parece completamente ridículo e é mesmo, mas é assim mesmo que é criado dinheiro hoje em dia. É literalmente, você precisa de um teclado. É só isso. E talvez uma conexão à internet, enfim. Esses 1.000 dólares em reserva permitirão uma expansão múltipla de crédito bancário, especialmente se as reservas acrescentadas dessa forma estiverem difundidas por vários bancos de todo o país. Se o Banco Central compra um ativo diretamente de um banco, então o resultado é ainda mais claro. O banco tem suas reservas imediatamente elevadas, que cria uma base para uma expansão múltipla do crédito. Indubitavelmente, o ativo que o Banco Central mais compra são os títulos de dívida do governo. Agindo assim, o Banco Central garante que sempre haverá liquidez para esse mercado. Mais ainda, o governo garante que sempre haverá um mercado para seus próprios títulos. O governo pode facilmente inflacionar a oferta monetária ao emitir novos títulos da dívida pública, com o Banco Central deixando claro que irá sempre comprar tais títulos, o sistema bancário irá criar dinheiro para adquirir esses títulos e em seguida irá revendê-los para o Banco Central. Muitas vezes a função do Banco Central será justamente a de sustentar os preços dos títulos da dívida pública em um determinado nível, comprando massivamente esses títulos em posse dos bancos. Isso irá gerar um aumento substancial das reservas bancárias, e caso os bancos decidam expandir o crédito tendo por base essas reservas, o resultado será uma hiperinflação. Ou seja, é um ciclo vicioso. Eu, Fed, emito dinheiro para comprar o título da dívida bancária. O título da dívida pública, aliás. Você, banco, compra esse título de mim. Depois eu compro de volta e acredito em você. E aí eles ficam nesse joguete assim, basicamente, e isso vai aumentando a quantidade de reserva que ele tem, porque eventualmente o título pode subir, valorizar, alguma coisa assim, né? Então ele vai expandindo a base monetária ao longo dos anos, não é um processo
tão rápido assim. Bom, ultimamente tem sido, né? Basicamente foi criado mais dólares em 2020, 21 e 22 do que nos últimos história da emissão do dólar, então isso está acontecendo, né? Então tem essa questão, e isso, como o Rothbard disse, não tem outro resultado a não ser uma hiperinflação. Mas vamos lá. Está acabando já. Além de comprar ativos, o Banco Central pode criar novas reservas bancárias de outra maneira, emprestando dinheiro aos bancos. A taxa que o Banco Central cobra dos bancos por esse serviço é a taxa de redesconto. É claro que as reservas emprestadas não são tão satisfatórias aos bancos quanto as que lhe pertencem totalmente, uma vez que essas últimas não exigem uma quitação. Empréstimos feitos pela janela de redesconto têm que ser quitados. Alterações na taxa de redesconto costumam ser muito alardeadas, mas elas certamente são de menor importância comparadas às alterações das quantidades de reservas bancárias e no compulsório. Essa taxa de redesconto é basicamente uma taxa de empréstimo de banco central para bancos. E isso aqui, de fato, tem que ser quitado. O governo exige a quitação disso. Quando o Banco Central vende ativos para os bancos ou para o público, as reservas bancárias diminuem e isso gera pressão para uma contração no crédito e uma deflação da oferta monetária. Vimos, no entanto, que os governos são inerentemente inflacionários. Historicamente, ações deflacionárias dos governos são insignificantes e passageiras. E há algo que sempre é esquecido: uma deflação só pode acontecer após ter havido uma inflação prévia. Somente pseudo-recibos ou dinheiro eletrônico e não moedas de ouro podem ser retirados da economia e liquidados. Então, o Rothbard colocando a deflação depois de um período de inflação é basicamente a ressaca pós-festa. Então isso aqui encerra o capítulo, o vídeo de hoje, na verdade, né? O capítulo 3 ainda continua. Os tópicos 10, 11, 12 e 13 eu vou deixar para discutir num único vídeo, já que eles são um pouco mais curtos, então dá para fazer 4 tópicos por capítulo aí, então ficou 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o que vocês viram, e depois 10, 11, 12 e 13. E aí nós vamos entrar no capítulo 4. Esses 3 vídeos estão saindo em sequência, basicamente, né? Sexta, sábado e domingo. Vocês estão vendo isso no domingo, mas está sendo gravado na sexta. Os de ontem saíram. O de ontem e de sexta-feira eu gravei na quinta-feira. Então, o motivo disso é que estarei viajando nesse final de semana, né? Vou partir para a viagem daqui a pouco. Vou jogar o Campeonato Nacional de Yu-Gi-Oh! Então, me desejem sorte aí nos comentários. Quem sabe na segunda-feira eu volto com a novidade aí contando. Sou campeão nacional. Meio sonho, mas enfim. Vou lá, vou me divertir um pouco aí. Deixem no comentário aí se você ficou com alguma dúvida, com alguma coisa que você não entendeu. Marca o tempo do vídeo, tá? Pra eu saber mais ou menos quando que foi, que aí eu vejo o que eu falei, aí eu esclareço, explico de outra forma, né? De novo, é um assunto um pouco complexo, esse livro não é muito simplesinho, não é uma coisa muito assim, eu vou pegar esse livro aqui, nunca li nada de economia na vida, vou ler esse livro. Então justamente esse é o intuito da leitura comentada, ajudar, facilitar para vocês aí. Desculpa por esse vídeo ter ficado um pouco mais longo, mas eu tô tentando manter a coisa aí mais ou menos na faixa de, no máximo 1 hora, que já teve vídeo aqui da série que tem 1 hora, então 40 minutos a 1 hora, 20 minutos a 1 hora, é mais ou menos essa faixa aí, eu sei que é um pouco grande, né? De 20 minutos para 1 hora dá quase o triplo, mas, enfim. Assuntos complexos demandam bastante leitura, bastante explicação, então agradeço a todo mundo que está acompanhando a série. Deixa um feedback geral aí, o que você achou do vídeo, comenta alguma coisa, sei lá. Você chegou até o final do vídeo? Comenta, sei lá, Rothbard aí, pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. Mas é isso. Ou sei lá, comenta Rothbard é foda, alguma coisa assim. Fala alguma coisa do Rothbard. O que você acha do Rothbard? Você chegou no final do vídeo, deixa sua opinião sobre o Murray Rothbard. O que você acha dele? É seu autor preferido, não é? Que livro que você leu dele? Comenta alguma coisa aí pra ajudar a engajar. Mas enfim, é isso aí. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. E eu vou tentar postar, tá? A próxima parte já durante a próxima semana, né? No caso, o vídeo sair no domingo. Vou ver se terça, quarta, segunda, terça, quarta, quinta, algum dia aí da outra semana. Já posso pra poder encerrar o capítulo 3 aí. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.